Sobre a proteção de Deus, em nome da comunidade campomagrense, iniciamos nosso trabalho. Em discussão, a ata da sessão número 29. Em discussão, votação, aprovado. Convido o vereador Roberto Leal para proferir um trecho da Bíblia. Boa tarde, população campomagrense, vereadores, vereadoras e todos que nos acompanham. Com sabedoria se constrói a casa, e com entendimento ela se firma. Provérbios 24, 3. Convido o vereador professor Gilson para a leitura da matéria em expediente. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, nobres vereadoras, nobres vereadores, população campomagrense que está presente no plenário desta casa e nos acompanha pelas redes sociais. Indicação 440 de 2025 ao Executivo para que, através do setor competente, realize a manutenção, imagino que seja a rua, na rua Moisés Pereira Barros, no bairro Ervalzinho. Vereadora Jocelaine Menegusso. Indicação 451 de 2025 ao chefe do Poder Executivo Municipal a necessidade de conserto em buraco em frente ao ponto de ônibus na rua Narcísios. Vereador Marcelo Maier. Indicação 452 de 2025 ao Executivo para que, através do setor competente, realize a manutenção do bueiro na rua Úrsula Hércules Comim, no Jardim Cecília. Vereadora Jocelaine Menegusso. Indicação 453 de 2025. Indica ao Executivo Municipal que seja disponibilizada uma caçamba de lixo na rua Pedro Botega, bairro Sede. Vereadora Cris da Saúde. Indicação número 455 de 2025 ao Executivo para que determine a desobstrução dos bueiros localizado na rua Santa Helena, no bairro Lagoa da Pedra. Vereador Josmar Rosa. Indicação número 456 de 2025 indica ao prefeito municipal para que tome as devidas providências junto à secretaria competente para realizar a poda ou corte de árvores localizada na rua Nazareno Monfron, em frente ao número 412, no bairro Novos Horizontes. Vereadora Cris da Saúde. Indicação número 457 de 2025 ao Executivo para que tome providências junto à pasta competente e proceda com a troca e manutenção de lâmpadas queimadas na extensão da rua Minas Gerais, no bairro Jardim Cecília. Vereadora Cris da Saúde. Indicação número 458 de 2025. Solicita ao Poder Executivo que realize a manutenção na rua Antônio Valenga, no bairro Jardim Viviane. Vereadora Jocelaine Menegusso. Indicação número 460 de 2025 ao Executivo para que proceda com a manutenção da Rua Rosa, localizada no bairro Jardim Boa Vista. Vereador Josmar Rosa. Projeto de lei número 71 de 2025, assim como o projeto de lei 72, 73, 74, 75 e 76, ambos do ano de 2025, tá? São provenientes do gabinete do vereador Josmar Rosa e dão nome de logradouro público na forma que dispõe. Projeto de lei número 86 de 2025. Outorga o senhor Aurino dos Santos Nunes o título de cidadão honorário do município de Campo Magro. Vereador Marcelo Maier. Passo a palavra, presidente. Passo a ordem do dia.
Requerimento número 96 de 2025. Requer a Prefeitura Municipal a instalação urgente de guarda-corpo provisório na Rua Ametista, Jardim Boa Vista, ao lado do CEMEI Aníbal Cury, bem como informações sobre o andamento da obra no rio Bambeca. A vereadora abaixo subscrita, no uso de suas atribuições legais e regimentais, vem respeitosamente requerer ao Poder Executivo Municipal que seja realizada a manutenção imediata da calçada quebrada e a instalação urgente de um guarda-corpo provisório na Rua Ametista, no bairro Jardim Boa Vista, ao lado do CEMEI Aníbal Cury, na passagem sobre o rio Bambeca. A presente solicitação fundamenta-se na necessidade de garantir seguranças aos pedestres, em especial às crianças e familiares que utilizam diariamente o trajeto para acesso ao Centro Municipal de Educação Infantil, uma vez que a calçada encontra-se danificada e sem a devida proteção lateral, expondo a população a riscos de acidentes graves. Segundo informações disponibilizadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, a obra existente na região encontra-se paralisada, sem previsão imediata de retomada. Diante disso, solicitamos ainda que a Prefeitura informe sobre o andamento e o atual estágio do processo administrativo referente a esta obra, bem como as medidas que estão sendo tomadas para esta continuidade. Enquanto a obra não for retomada e concluída, é imprescindível que o município adote medidas de caráter emergencial, como a instalação de um guarda-corpo provisório e a reparação mínima da calçada, de modo a mitigar os riscos iminentes à integridade física da comunidade. A Rua Ametista é via de grande circulação de pais, alunos e servidores do CEMEI Aníbal Cury, e as condições precárias da calçada e da passagem sobre o rio Bambeca representam um risco constante à segurança pública. O princípio constitucional da proteção à infância, artigo 227, e o dever do poder público de garantir o direito de ir e vir com segurança impõe a adoção de imediata providência. Assim, o presente requerimento busca resguardar a integridade da população, prevenir acidentes e assegurar a transparência quanto ao andamento da obra paralisada, cobrando do Executivo tanto ações emergenciais quanto a devida retomada da execução definitiva. Diante do exposto, requer-se o pronto atendimento deste pedido, com a urgência que a situação exige. Campo Magro, 3 de outubro de 2025, Jocelene Menigusso, vereadora. Passo a palavra, presidente. Em discussão, votação, aprovado. Requerimento número 97 de 2025. Requer a Prefeitura Municipal informações e providências acerca da situação da Rua Juscelino Kubitschek de Oliveira, no Jardim Pioneiro. Nos termos regimentais, após ouvidos o plenário, requer-se o envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, bem como à secretaria competente, solicitando informações e providências acerca da Rua Juscelino Kubitschek de Oliveira, no Jardim Pioneiro. A referida via encontra-se em condições bastante precárias, apresentando diversos buracos e remendos mal executados ao longo do asfalto. O pavimento está visivelmente desgastado, com rachaduras em vários trechos, dificultando o tráfego e oferecendo riscos a motoristas, ciclistas e pedestres. Além disso, o meio-fio encontra-se danificado, com diversas peças soltas ou desmontadas, acumuladas nas laterais da rua sem a devida instalação. Em alguns pontos, não há acostamento adequado, restando apenas pedras e terras soltas, o que compromete ainda mais a segurança da população que transita pela região. Destaca-se ainda que, em frente à padaria localizada na via, existe uma lombada, sem qualquer tipo de sinalização, expondo os usuários da via a acidentes. Segundo informações do Tribunal de Contas do Estado, a obra na localidade encontra-se paralisada, razão pela qual solicitamos esclarecimentos sobre 1. O atual estágio da obra e os motivos que levaram à paralisação. 2. A previsão para a retomada e conclusão dos serviços. 3. Quais medidas emergenciais podem ser adotadas para garantir a segurança e o tráfego enquanto a obra não é concluída. A Rua Juscelino Kubitschek de Oliveira é uma via importante no Jardim Pioneiro, utilizada diariamente pelos moradores, trabalhadores e comerciantes locais, e é dever do poder público zelar pela manutenção adequada das vias públicas, promovendo melhorias que atendam ao interesse coletivo e assegurem condições dignas de circulação.
A falta de sinalização, a má execução dos serviços e a paralisação da obra configuram-se descasos que precisa ser sanado com urgência. Diante disso, contamos com a pronta resposta do Executivo e com as providências necessárias para que a Rua Juscelino Kubitschek de Oliveira receba as devidas atenções. Campo Magro, 3 de outubro de 2025. Jocelane Meneguzzo, vereadora. Passo a palavra, presidente. Em discussão, votação. Aprovado. Em primeira votação, o projeto de lei número 21 de 2025. Dispõe sobre a organização do Sistema Municipal de Defesa do Consumidor. Institui a Coordenação Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, o PROCON, o Conselho Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, CONDECON, e o Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, FMDC, e da outras providências. O prefeito do município de Campo Magro, no uso de suas atribuições legais e com fundamento nos artigos 48 e 69, inciso 3º, ambos da Lei Orgânica do Município, submete à apreciação dessa Casa Legislativa o seguinte: do Sistema Municipal de Defesa do Consumidor, capítulo 1, artigo 1º. A presente lei estabelece a organização do Sistema Municipal de Defesa do Consumidor, SMDC, nos termos da Lei Federal 8.078, de 1990, e do Decreto Federal número 2.181, de 1997. Artigo 2º. São órgãos do Sistema Municipal de Defesa do Consumidor, SMDC. Primeiro, a Coordenação Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, PROCON. Segundo, o Conselho Municipal de Defesa do Consumidor, CONDECON. Parágrafo único. Integram o Sistema Municipal de Defesa do Consumidor os órgãos e entidades da administração pública municipal e as associações civis que se dedicam à proteção e à defesa do consumidor, sediadas no município, observando o disposto nos artigos 82 e 105 da Lei Federal nº 8.078, de 1990. Capítulo 2º. Da Coordenação Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, PROCON. Das atribuições. Artigo 3º. Fica criado o PROCON Municipal de Campo Magro, órgão da Procuradoria-Geral do município, destinado a promover e implementar ações direcionadas à educação, orientação, proteção e defesa do consumidor e coordenação da política do Sistema Municipal de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe, primeiro, implementação e execução da política municipal de proteção, orientação, defesa e educação do consumidor, por meio da articulação de suas ações com entidades e órgãos públicos municipais e entidades civis, que desempenham atividades relacionadas à defesa do consumidor. Segundo, a fiscalização e o controle de colocação e publicidade de bens e serviços no mercado de consumo, no interesse da preservação da vida, da saúde, da segurança, da boa informação e do bem-estar do consumidor, verificando sua produção, industrialização e distribuição na forma estabelecida pela legislação pertinente. Terceiro, a promoção de estudos e pesquisas que possibilitem ao município o aperfeiçoamento dos recursos institucionais legais, genéricos ou específicos de proteção ao consumidor. Quarto, a informação, a conscientização e a motivação do consumidor visando o consumo consciente de bens e serviços, por meio de informativos e de comunicação de massa, bem como a realização de campanhas, palestras, debates, feiras e iniciativas correlatas. Quinto, o incentivo por meio de programas e projetos especiais que objetivem a formação de entidades voltadas para a defesa do consumidor e, quando as entidades civis afins já existentes, para que incluam em suas atribuições a proteção e a defesa do consumidor. Sexto, o desenvolvimento de ações de fiscalização e aplicação das sanções administrativas estabelecidas na Lei Federal 8.078, de 1990, e no Decreto Federal número 2.181, de 1997, que o regulamentou, e nas demais legislações pertinentes. Sétimo, a execução das atividades de recebimento, análise e encaminhamento de consultas, reclamações, denúncias e recomendações concernentes às relações de consumo. Oitavo,
o cadastramento de reclamações fundamentadas formuladas por consumidor contra fornecedores de produtos e serviços, procedendo à sua divulgação nos termos do artigo 44 da Lei Federal 8.078 de 1990, bem como informações de órgãos competentes como infrações decorrentes da violação dos interesses difusos, coletivos ou individuais dos consumidores. Nono, o encaminhamento aos órgãos competentes de questões que versem sobre relações de consumo que não possam ser solucionados administrativamente. Décimo, a solicitação de participação do Ministério Público do Estado do Paraná para fins de adoção de medidas judiciais cabíveis. 11º, o ajuizamento de ações civis públicas para a defesa dos interesses ou direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos, definidos no artigo 81 da Lei Federal nº 8.078 de 1990. 12º, a solicitação de participação de órgão ou entidade federal, estadual e municipal para proteção ao consumidor, bem como o auxílio na fiscalização das questões relativas a preços, abastecimento, qualidade e segurança de bens e serviços. 13º, a solicitação à Polícia Judiciária da instauração de inquéritos policiais para apreciação de delitos contra consumidores nos termos da legislação vigente. 14º, o intercâmbio com instituições congêneres nacionais e internacionais visando o aprimoramento de suas atividades. 15º, o fornecimento de subsídios para a adequação das políticas do município aos interesses dos consumidores. 16º, o desempenho de outras atividades correlatas. Parágrafo único. A Coordenação Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor prestará o necessário apoio técnico ao Conselho Gestor do Fundo Municipal de Defesa do Consumidor, CONDECOM. Artigo 4º. A estrutura organizacional do PROCON municipal será a seguinte: 1º, coordenação executiva; 2º, divisão de educação ao consumidor, estudos e pesquisas; 3º, divisão de atendimento ao consumidor; 4º, divisão de fiscalização; 5º, divisão de assessoria jurídica e 6º, divisão de apoio administrativo. Artigo 5º. A coordenação executiva será dirigida pelo coordenador executivo e os serviços por chefes. Parágrafo único. Os serviços do PROCON serão executados por servidores públicos municipais, podendo ser auxiliados por estagiários do ensino médio e superior. Artigo 6º. O coordenador executivo será nomeado pelo prefeito municipal. Artigo 7º. O Poder Executivo Municipal colocará à disposição do PROCON os recursos humanos necessários para o funcionamento do órgão, promovendo os remanejamentos necessários. Artigo 8º. O Poder Executivo Municipal disporá os bens materiais e recursos financeiros para o perfeito funcionamento do órgão, promovendo os remanejamentos necessários. Do Conselho Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, CONDECOM. Artigo 9º. Fica instituído o Conselho Municipal de Defesa do Consumidor, CONDECOM, com as seguintes atribuições. 1º, atuar na formulação de estratégias e diretrizes para a política municipal de defesa do consumidor. 2º, administrar e gerir financeira e economicamente os valores e recursos depositados no Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, FMDC, bem como deliberar sobre a forma de aplicação e a destinação dos recursos na reconstituição dos bens lesados e na prevenção dos danos, zelando pela aplicação dos recursos na consecução dos objetivos previstos dessa lei, bem como nas leis federais número 7.347 de 1985 e 8.078 de 1990 e seu decreto regulamentador. 3º, prestar e solicitar a cooperação e a parceria de outros órgãos públicos visando o aprimoramento dessa política pública em âmbito municipal. 4º, planejar, elaborar, coordenar, atualizar, supervisionar, executar, acompanhar e avaliar as normas referidas no inciso 1º do artigo 55 da Lei Federal nº 8.078 de 1990. 5º, aprovar, monitorar, acompanhar e fiscalizar o cumprimento de convênios e contratos como representante do município de Campo Magro, objetivando atender os dispostos no inciso 2º desse artigo.
Sexto, examinar, avaliar, orientar e aprovar os projetos de caráter científico e de pesquisa visando ao estudo, proteção e defesa do consumidor. Sétimo, acompanhar, monitorar, fiscalizar, aprovar e publicar a prestação de contas anual do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, FMDC. Oitavo, elaborar seu regimento interno e zelar pelo seu cumprimento. Artigo 10º. O CONDECON será composto por representantes do poder público e entidades representativas de fornecedores e consumidores, assim discriminados. Primeiro, o coordenador municipal do PROCON é membro permanente. Segundo, um representante da Secretaria de Educação. Terceiro, um representante da Vigilância Sanitária. Quarto, um representante da Secretaria da Fazenda. Quinto, um representante da Secretaria de Agricultura. Sexto, um representante do Poder Executivo Municipal. Sétimo, um representante de fornecedores. Oitavo, um representante das associações de consumidores que atendam aos requisitos do inciso 4º do artigo 82 da Lei Federal nº 8.078, de 1990. Nono, um representante da Ordem dos Advogados do Brasil. Décimo, um consumidor. 11º, um trabalhador, não podendo ser fornecedor. 12º, um representante da sociedade civil municipal. Inciso 1º, o CONDECON elegerá seu presidente dentre os representantes de órgãos públicos. Inciso 2º, deverão ser asseguradas a participação e a manifestação dos representantes do Ministério Público Estadual como membros convidados e da Defensoria Pública Estadual nas reuniões da CONDECON. Inciso 3º, as indicações para nomeação ou substituição de conselheiros serão feitas pelas entidades ou órgãos na forma de seus estatutos. Inciso 4º, para cada membro será indicado um suplente, que substituirá, com direito a voto, nas ausências ou impedimento do titular. Inciso 5º, perderá a condição de membro do CONDECON o representante que, sem motivo justificado, deixar de comparecer a 3 reuniões consecutivas ou a 6 alternadas no período de 1 ano. Inciso 6º, os órgãos e entidades relacionadas nesse artigo poderão, a qualquer tempo, propor a substituição de seus respectivos representantes, obedecendo os dispostos no inciso 3º deste artigo. Inciso 7º, as funções dos membros do Conselho Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor não serão remuneradas, sendo seu exercício considerado relevante serviço e promoção e preservação da ordem econômica e social local. Inciso 8º, os membros do Conselho Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor e seus suplentes, à exceção do membro permanente, terão mandato de 2 anos, permitindo recondução. Inciso 9º, fica facultada a indicação da entidade civil de direitos humanos ou de direitos sociais nos casos de inexistências de associação de consumidores, prevista no inciso 8º deste artigo. Artigo 11º. O Conselho reunir-se-á ordinariamente uma vez por mês e extraordinariamente, sempre que convocados pelo presidente ou por solicitação da maioria de seus membros. Parágrafo único. As sessões em plenários do Conselho serão instaladas com a maioria de seus membros, que deliberarão pela maioria dos votos dos presentes. Do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, FMDC. Artigo 12. Fica instituído o Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, FMDC, conforme disposto no artigo 57 da Lei Federal 8.078, de 1990, regulamentado pelo Decreto Federal nº 2.181, de 1997, com o objetivo de receber recursos destinados ao desenvolvimento das ações, programas e serviços de proteção e defesa dos direitos dos consumidores. Artigo 13. O FMDC tem por finalidade concentrar os recursos destinados à preservação e reparação dos danos causados à coletividade de consumidores no âmbito do município de Campo Magro. Inciso 1º. Os recursos do fundo ao qual se refere esse artigo serão aplicados, primeiro, na reparação dos danos causados à coletividade de consumidores no âmbito do município de Campo Magro. Segundo,
na promoção de atividades, ações e eventos educativos, culturais e científicos e na elaboração de material informativo relacionados à educação, proteção e defesa do consumidor. Terceiro, no custeio de exames periciais, estudos e trabalhos técnicos necessários à instrução do inquérito civil ou procedimento investigatório preliminar instaurado para apuração de fato ofensivo ao interesse difuso ou coletivo. Quarto, na modernização administrativa do PROCON, devendo os itens de natureza permanente serem patrimoniados pelo setor municipal responsável. Quinto, no financiamento de projetos relacionados com o objetivo da Política Nacional das Relações de Consumo. Sexto, no custeio de pesquisas e estudos sobre o mercado de consumo municipal, elaborado por profissionais de notória especialização ou por instituição sem fins lucrativos, incumbida regimental ou estatutariamente da pesquisa, ensino ou desenvolvimento institucional. Sétimo, no custeio da participação de representantes do Sistema Municipal de Defesa do Consumidor, SMDC, em reuniões, encontros e congressos relacionados à proteção e defesa do consumidor e na aquisição de materiais educativos e de orientação ao consumidor. Artigo 14. Constituem recursos do fundo o produto da arrecadação. Primeiro, das condenações judiciais que tratam os artigos 11 e 13 da Lei Federal 7.347 de 1985, dos valores destinados ao município em virtude da aplicação da multa prevista no artigo 56, inciso 1º, e no artigo 57 e seu parágrafo único da Lei Federal nº 8.078 de 1990, assim como daquela concomitada por descumprimento de obrigações contraídas em termos de ajustamento de conduta. Terceiro, as transferências orçamentárias provenientes de outras entidades públicas que tenham como objetivo a implementação de políticas públicas voltadas à garantia dos direitos do consumidor. Quarto, os rendimentos decorrentes de depósitos bancários e aplicações financeiras observadas as disposições legais pertinentes. Quinto, as doações de pessoas físicas e jurídicas nacionais e estrangeiras. Sexto, outras receitas que vierem a ser destinadas ao fundo para implementação, manutenção e aprimoramento dessa política pública. Artigo 15. As receitas descritas nesse artigo serão depositadas obrigatoriamente em conta especial, a ser aberta e mantida em estabelecimento oficial de crédito, enquanto não utilizados na finalidade às quais se destinam. Deverão obrigatoriamente ser mantidos em aplicação financeira. Inciso 1º, as empresas infratoras comunicarão no prazo de 10 dias ao CONDECON os depósitos realizados a crédito do fundo com especificação de origem. Inciso 2º, é obrigatória a aplicação financeira das disponibilidades do fundo em operações ativas de modo a preservá-las em eventual perda do poder aquisitivo da moeda. Inciso 3º, o saldo existente no fundo apurado em balanço por término de cada exercício financeiro será transferido para o exercício seguinte a seu crédito. Inciso 4º, o presidente do CONDECON é obrigado a publicar mensalmente os demonstrativos de receitas e despesas decorrentes dos recursos do fundo, repassando a cópia aos demais conselheiros na primeira reunião subsequente. Artigo 16º, o Conselho Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor irá se reunir ordinariamente em sua sede, no seu município, podendo reunir-se extraordinariamente em qualquer ponto do território estadual. Da macro-região. Artigo 17. O Poder Executivo Municipal poderá propor a celebração de consórcios públicos ou convênios de cooperação com outros municípios, visando estabelecer mecanismos de gestão associada e atuação em conjunto com a implementação de macro-regiões de proteção e defesa do consumidor, nos termos da Lei Federal nº 11.107, de 2005. Artigo 18. O protocolo de intenções de atender a contratação de consórcios públicos de defesa do consumidor definirá o local da sua sede, que poderá ser estabelecido em qualquer dos municípios consorciados, bem como a sua denominação obrigatória de PROCON regional, com competência para atuar em toda a extensão territorial dos entes consorciados. Das disposições finais.
Artigo 19. A Prefeitura Municipal prestará apoio administrativo e fornecerá os recursos humanos e materiais ao CONDECOM e ao FMDC, que serão administrados por uma Secretaria Executiva. Artigo 20. No desempenho de suas funções, os órgãos do Sistema Municipal de Defesa do Consumidor poderão manter convênios de cooperação técnica entre si e com outros órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional e Estadual de Defesa do Consumidor, no âmbito de suas respectivas competências e observado o disposto no artigo 105 da Lei Federal nº 8.078, de 1990. Parágrafo único. O Sistema Municipal de Defesa do Consumidor integra o Sistema Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, podendo estabelecer convênios para o desenvolvimento de ações e programas de defesa do consumidor com órgãos e coordenador estadual. Artigo 21. Consideram-se colaboradores do Sistema Municipal de Defesa do Consumidor as universidades públicas ou privadas que desenvolvam estudos e pesquisas relacionadas ao mercado de consumo. Parágrafo único. Entidades, autoridades, cientistas e técnicos poderão ser convidados a colaborar em estudos ou participar de comissões instituídas pelos órgãos de proteção ao consumidor. Artigo 22. As despesas decorrentes da aplicação dessa lei correrão por conta de dotações orçamentárias do município. Artigo 23. O Poder Executivo Municipal aprovará, mediante decreto, o regimento interno do PROCON municipal, definindo a sua subdivisão administrativa e dispondo sobre competências e atribuições específicas das unidades e cargos. Artigo 24. A participação no CONDECOM é considerada serviço público relevante, sendo vedada a sua remuneração a qualquer título. Artigo 25. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Artigo 26. Revogam-se as disposições em contrário. Campo Magro, 21 de julho de 2025. Hilton Bos, Prefeito Municipal. Passo a palavra, presidente. Em discussão. Votação. Aprovado. Consulta os nobres pares. Nós temos um projeto de lei número 59, que está em segunda discussão, segunda votação, desculpe. Se podemos fazer apenas a leitura da súmula para prosseguimento de votação. Projeto de lei número 59 de 2025, segunda votação. Institui o Programa Municipal de Incentivo à Doação de Sangue e dá outras providências. Vereador Márcio Bueno. Passa a palavra, presidente. Em discussão. Votação. Aprovado. Hoje é um momento especial. Em nome de todos os vereadores, quero prestar uma homenagem às vereadoras desta Câmara que atuam com dedicação, sensibilidade. No dia 1º de outubro é o dia do vereador e também é o Outubro Rosa. As vereadoras, prevenção ao câncer de mama, oferecemos estas flores como símbolo de carinho, respeito e admiração pela força e pelo trabalho de cada uma de vocês. Parabéns e muito obrigado.
Deixo a palavra livre, vereadores. Vereadoras, a todos que estão aqui presentes nessa casa e aos que nos assistem pelas redes sociais. Primeiramente, eu quero agradecer esse mimo a nos dado, né? Porque é importante, foi muito importante esse momento agora que ocorreu. Fiquei muito feliz, senhor presidente. Muito obrigada, Márcio e Gilson. E os demais vereadores também, que eu acredito tenham participado. Eu quero falar um pouquinho aqui sobre esse projeto do PROCON. Tá? Que apesar de ter em pesquisa, eu já tentei trazer aqui, conversar há um ano atrás, sobre nós termos o PROCON aqui em Campo Magro, porque eu, como advogada, eu entendo da dificuldade que as pessoas têm para buscar os seus direitos em outra cidade. Né? Então, apesar de ter me apresentado que a demanda não era aqui suficiente para a manutenção do PROCON, mesmo assim eu achava muito estranho, né? Então, eu acho que quando tem um órgão no município, as pessoas buscam mais os seus direitos. E como nós não temos, então é como se não houvesse demandas, né? Porque às vezes as pessoas deixam de procurar os seus direitos porque é muito longe, né? Então, eu acredito que isso será muito bom para o atendimento, tanto para os fornecedores de serviço ou de comércio, né, como para o cidadão consumidor. Porque, quando no município a gente tem um órgão de consumidor, os fornecedores, eles tratam com mais respeito os seus consumidores, os seus clientes, né, porque eles sabem que tem um órgão de proteção dentro do município que vai ser procurado por qualquer problema, principalmente produtos vencidos, que inclusive aqui fala de ter a vigilância, alguém da vigilância sanitária, que esteja junto ao órgão do PROCON. Então, eu queria dizer isso aí, que as pessoas vão, com certeza, buscar os seus direitos e também, com certeza, se fizer uma pesquisa, aí sim vai ter a demanda da qual eu sempre achei que tem, né? Um caso semelhante a este a falta de nós termos aqui uma delegacia para fazer um boletim de ocorrência. As pessoas não fazem um boletim de ocorrência porque elas têm dificuldade do acesso até o Almirante Tamandaré, né? Então, qualquer caso que poderia ser resolvido, né, aqui tem que ser resolvido em Almirante Tamandaré ou até mesmo Curitiba, né? Então, eu espero que também o Poder Executivo tenha um olhar para isso, de trazer o atendimento da delegacia aqui para o nosso município, com a maior brevidade, para a segurança jurídica das pessoas. E eu quero lembrar também que o nosso município está inscrito no programa do TJ Paraná para instituir aqui o container do atendimento jurídico. Foi feita uma inscrição em 2024, né? Inclusive, eu que conversei na época sobre esse assunto, e eu gostaria de que esse container fosse dado continuidade. Eu acredito que deve estar, eu vou até falar com o pessoal do jurídico daqui da prefeitura, para ver como que está esses documentos para apresentar. O município tem que apresentar uma série de documentos, porque daí nós teríamos atendimento jurídico, onde as pessoas podem levar os seus casos, né, ser atendida por um profissional dentro desse container, tipo um container fórum, né, e os seus casos serão analisados por um juiz, né. Eu acho que isso aí é respeito, é dignidade à pessoa e, principalmente, a segurança jurídica da nossa população. Eu parabenizo aqui pela atitude do nosso prefeito, né, a ter feito esse projeto do PROCON. Tá? Inclusive, fala bem a lei ali que sobre o conselho, né, que vai ter todos os processos do PROCON que forem resolvidos aqui, tem um custo que vem, uma verba, né, que vem para o município em contrapartida. Então, parabéns pela atitude do Executivo por esse projeto, e nós estamos aqui para aprovar realmente projetos tão bons quanto esse. Essa era a minha fala, e eu quero agradecer mais uma vez as minhas flores. Obrigado.
Oi. Posso dar sequência aqui, presidente? Tem alguém na frente? Jacilene, dá licença. A Jacilene. Eu cumprimento os pares, cumprimento o presidente e cumprimento também a todos que aqui estão presentes, mulheres lindas que hoje estão em massa aqui, e quem nos acompanha também pelas redes sociais. Fiquei muito feliz, sim, amo orquídeas, muito obrigada pelo carinho. E, assim como elas, nós queremos também ser bem tratadas. Se nós não regarmos, elas não florescem. Então, muito obrigada. É com muita alegria que hoje eu quero compartilhar com esta casa e com a nossa comunidade também um projeto da minha autoria que finalmente entrou em execução. Recebi a notícia pelas redes sociais, pela Prefeitura do município, que a Lei 14.410 de 2025, que trata do pagamento de débitos tributários e não tributários por meio de operações com cartão de débito, crédito e por sistemas de pagamento instantâneos, como o PIX, instituídos pelo Banco Central do Brasil, nos órgãos da administração pública e direta do município de Campo Magro, entrou em vigor e está disponível à população campomagrense. Graças a Deus. Hoje ninguém mais vai precisar sair do município e ir atrás, estar em fila de banco para poder pagar os seus direitos, os seus deveres, a obrigação com o nosso município. Embora ainda não esteja em pleno funcionamento, né, porque ainda falta a questão de crédito, de débito, porém, em conversa com a diretora do setor tributário do município, ela falou que o sistema, o programa que é usado é arcaico e terá que ser reformulado. Então, acredito que no próximo início do ano, ela falou que já vão estar funcionando. Gostaria também de mencionar brevemente aqui sobre o projeto de resolução que passou para votação na semana passada, que é o 002 de 2025, que ele foi reprovado aqui pela maioria, mas também eu quero agradecer ao Marcelo, a Cristiane e a Cristina, que votaram a favor. Eu quero reforçar aqui no plenário o meu apreço e respeito pela democracia e pela soberania, respeito, sim, a opinião diferenciada dos votos dos demais. No entanto, eu confesso que a minha principal preocupação e tristeza foi em relação a esse projeto de resolução que tratava da publicação das respostas dos requerimentos do Executivo na Câmara Municipal. Lamento que nessa votação não tenhamos dado à comunidade de Campo Magro a oportunidade de acompanhar mais de perto o trabalho dessa casa. Mas eu me garanto e me comprometo que os meus requerimentos eu estarei trazendo a resposta em plenário, por mais que nós estendamos um pouco mais a nossa sessão. Caso isso, informo também que as respostas, ao chegarem ao meu gabinete, todas que for necessário, que todo mundo que tem me pedido para fazer esses requerimentos, eu vou estar respondendo. Então, eu coloco também o gabinete à disposição de todos. Outro que causou muita polêmica foi o Empreende Campo Magro, que o vereador Dario lhe pediu as vistas e depois ele foi reprovado em primeira instância, que é o primeiro turno, né? A rejeição do projeto em primeiro turno causou indignação e nem que sequer chegamos a debater ele de uma forma séria a mérito do projeto. Esse projeto poderia ter sido debatido e aperfeiçoado, mas a Câmara decidiu por rejeitá-lo. Agradeço também, presidente, pela nota de esclarecimento, porque depois da nota de esclarecimento eu também pude reformular a minha resposta hoje aqui para o povo, que também eu fiz essa lei voltada para eles. O projeto ele foi construído em conjunto, foi feito com uma equipe, não só eu. Foi feito juntamente com a minha assessoria e também com diversos profissionais. Inclusive, quero parabenizar o Dr. Roberto, que é o procurador dessa casa, que por várias vezes ele me ajudou. Por várias vezes, ida e vinda, dentro dessa casa, eu levava para ele e ele me falava o que eu precisava corrigir. Mesmo assim, após a rejeição do projeto, eu fui questionar também outros advogados, e especialistas também, para que eu pudesse ter a certeza de que a justificativa não procedia e que o projeto não foi rejeitado por critérios técnicos, mas por critérios políticos. Dito isso, eu quero analisar aqui os argumentos que foi feito na nota de esclarecimento. A estrutura já existente no município. A alegação que o município já conta com a Sala do Empreendedor em parceria com o SEBRAE, e isso tornaria o projeto desnecessário.
O Programa Empreende Campo Magro não cria estrutura administrativa nova. Ele estabelece diretrizes permanentes de capacitação e acompanhamento técnicos de microempreendedores. Além disso, a Sala do Empreendedor é um projeto conveniado, sem força de lei. Por ser encerrado a qualquer momento por decisão administrativa. Então, nós sabemos que pode mudar a governança e não estar como lei dentro do município, por um dos mais motivos que eu também o escrevi. Não há nenhuma lei municipal com o mesmo objeto ou finalidade, portanto, não há sobreposição normativa. Além disso, o objetivo é fortalecer as ações existentes, inclusive a Sala do Empreendedor. O PL busca garantir continuidade, organização e segurança jurídica à política pública, dentro da competência municipal prevista no artigo 30, 1º e 2º da Constituição Federal. Logo, não há ilegalidade, vício de iniciativa, nem redundância jurídica. Trata-se de aperfeiçoamento legislativo de uma política pública de fomento econômico. A fundamentação do voto contrário, a nota apresenta 3 argumentos de fundamentação do voto contrário, porém as 3 carecem de base legal e não justificam a rejeição do projeto. Sobre a redundância, alega-se que o projeto repete ações já realizadas pela Sala do Empreendedor. Como já falado, não há força da lei da Sala do Empreendedor. Além disso, não há argumentos de ilegalidade. Nesse ponto, se achar o projeto desnecessário em razão da Sala do Empreendedor, isso deve ser uma questão debatida no mérito, no caso, na segunda votação. A Comissão da Constituição e Justiça aprovou o projeto sem qualquer apontamento de vício jurídico e a diretoria legislativa também não identificou sobreposição ou irregularidades ao despachar o projeto às comissões. Se houvesse algum problema técnico, o correto seria interromper o trâmite ou modificar o projeto nas comissões e não rejeitar no plenário. O risco de incentivo à informalidade, que também consta na nota, eles argumentaram o seguinte: ao conceder os mesmos benefícios aos empreendedores informais e aos MEIs, formalizados no artigo 4º, o projeto poderia desestimular a formalização, contrariando os princípios da Lei Complementar número 123 de 2006 e fragilizando a proteção jurídica do empreendedor. O projeto, em nenhum momento, incentiva a informalidade, sendo que no artigo 4º cita o empreendedor informal, apenas para incluí-lo no processo de formalização, exatamente quem o SEBRAE tenta alcançar. O texto é claro, o foco é capacitar, orientar e integrar quem está em vias de se formalizar. A Lei Complementar 123 de 2006, que criou o MEI, tem o mesmo espírito, inclui e formalizar o trabalhador. Portanto, o projeto está alinhado à legislação federal e cumpre exatamente a sua finalidade social. A inconsistência jurídica que alegaram que o artigo 5º seria inconsistente, pois o desenquadramento do MEI já é automático pela Lei Complementar 123 de 2006, o artigo ele não contraria a Lei Complementar. Ele apenas reafirma as suas regras para deixar claro quem pode participar do programa. Essa técnica é chamada de compatibilização legal, usada para harmonizar as normas municipais com as federais. Os tribunais superiores não consideram inconstitucional uma lei que reafirme normas federais. Logo, não há inconsistência, mas há adequação à legislação superior. A competência do Executivo e a questão do impacto financeiro, o argumento que o projeto invadiria a competência do Executivo e criaria despesa, o projeto ele é constitucional. Ele apenas cria diretrizes de política pública e autoriza o Executivo a firmar parcerias e convênio. Não há qualquer imposição de obrigação. O texto, eu usei a palavra poderá e não deverá. Portanto, não impõe gasto e não interfere na gestão. Essa técnica legislativa é completamente aceita pela jurisprudência e já se utiliza em leis idênticas, conforme as que já aprovamos nesta casa e também a que ainda estão em tramitação, que é o Programa Prata da Casa,
que é o PL 52 de 2025, o Programa Municipal de Incentivo ao Primeiro Emprego, que é o PL 32 de 2025, e o Programa Censo de Inclusão de Pessoas com TEA, que é o PL 20 de 2025. Eu não sou contrária a nenhum desses projetos. Pelo contrário, votei a favor e tenho a convicção de que vamos melhorar a nossa cidade, fazendo leis que sejam efetivas e não de gaveta. Agradeço, senhor presidente. Valeu, Jesus. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadoras, vereadores, a todos que estão aqui presentes e aos que nos acompanham pelas redes sociais. Primeiramente, quero dar os parabéns a vocês, mulheres, flores mais que merecidas, a todos os vereadores também, pelo Dia do Vereador, né? Lembrar que ontem fez 1 ano da nossa eleição, da nossa vitória, de cada um que está aqui, né? Justamente ontem. E eu quero aproveitar para falar um pouquinho sobre alguns prints, mensagens que eu tenho recebido, alguns questionamentos, no qual as pessoas acabam confundindo as coisas e falam muito em machismo dentro da casa. Então, principalmente depois da sessão de semana passada, bastante falação em relação ao machismo por parte dos vereadores homens aqui da casa. As pessoas acabam generalizando e colocando todos os vereadores homens como machistas, e não tenho como negar que isso me deixou bastante incomodado. Posso falar apenas por mim, e não pelo restante dos colegas, mas desde que fomos eleitos, sempre comemorei o fato que, de maneira inédita no nosso município, temos hoje 3 vereadoras mulheres. Sempre falei isso para vocês, sempre deixei claro a minha alegria em poder compartilhar o espaço com vocês 3. Sempre respeitei cada uma, desde antes de dividirmos a bancada. A única que eu não conhecia era a Joselaine, e que muito rapidamente se tornou uma amiga aqui dentro. Com a Cris, trabalhamos juntos na saúde, e com a Cristina também trabalhamos juntos, pois a ela confiei a contabilidade da minha empresa. Minha mãe sempre foi uma grande referência para mim, mulher guerreira, forte, trabalhadora. Com ela, desde menino, sempre aprendi a respeitar as mulheres. Conheci a minha esposa ainda adolescente, a Fernanda, com quem compartilho minha vida há mais de 20 anos, mãe de 3 dos meus filhos, que posso dizer tranquilamente que nunca viram dentro da minha casa atitudes machistas. Posso citar como mulheres que participam da minha vida, minha irmã, minha avó, minhas comadres, minhas amigas, minhas ex-funcionárias, colegas de trabalho que se tornaram minhas amigas, etc. Isso sempre foi motivo de orgulho para mim, saber que minhas ex-funcionárias e minhas colegas de trabalho, em especial da vigilância, onde eu estava antes de vir para cá, estiveram comigo durante toda a minha campanha eleitoral e comemoraram junto comigo a minha vitória. Inclusive, por falar na minha campanha eleitoral, meu nome na urna, quando chega aquele momento da gente decidir qual é o nome que vai para a urna, né? Então, se falava, é Marcelo Maier, como ficou, né? Ou Marcelo da Saúde, se cogitava Marcelo da Odete, que é como eu fiquei conhecido, né? Olha a referência, né? Marcelo de uma mulher, da Odete, nome da minha mãe, que foi como fiquei conhecido no bairro onde eu moro. Hoje tenho 2 assessoras mulheres aqui na Câmara. Ambas trabalhavam comigo na Secretaria de Saúde. A Luciana, está aqui, e a Flávia. Vieram para o Legislativo junto comigo. Tenho o máximo respeito por cada uma de vocês, mulheres. Isso nunca mudou e não vai mudar. Finalizo minha fala garantindo que meu voto nesse plenário será sempre de acordo com minha análise e entendimento dos projetos aqui votados, independente do autor. Era isso. Obrigado. Boa tarde, boa noite, agora já, né? Serei bem breve, mas eu preciso registrar aqui primeiro um agradecimento à Prefeitura Municipal de Campo Magro em 2 eventos esportivos importantes. O primeiro evento no sábado, né, quero desejar aqui meus parabéns à Associação de Artes Marciais de Karatê, Chubukai, pela realização com enorme sucesso da 2ª etapa do torneio de Karatê, aqui em Campo Magro. O evento contou com a participação de 152 atletas em 76 lutas. É um claro testemunho da força e do crescimento do Karatê na nossa região.
Nós tivemos a honra de receber atletas de diversos lugares, como Fazenda Rio Grande, Curitiba, Arapongas, Palmeira, Araucária. Um exemplo de integração, respeito e espírito esportivo. E Campo Magro foi representado com muita excelência, né, por 27 atletas campomagrenses que conquistaram um resultado extraordinário. Foram 13 medalhas de primeiro lugar e 14 medalhas de segundo lugar. E essas conquistas, elas não refletem apenas o talento individual dos nossos alunos, mas também o indispensável apoio de suas famílias. E também o trabalho sério e comprometido dos mestres e professores das academias locais. Neste momento, destaco com reconhecimento e gratidão o Centro de Treinamento Invictus, sob a liderança do mestre Mike Cruz e da professora Mariane, que desenvolveram um trabalho exemplar na formação dos nossos jovens atletas. Foi um evento muito bonito. Tive a possibilidade de participar na sexta-feira de uma conversa com todos os atletas pré-luta, muito interessante. Quero deixar aqui meu agradecimento principalmente ao mestre Mike Cruz. E também preciso destacar a 29ª Brasil Open de Taekwondo Olímpico, que foi disputado em Pontal do Paraná, onde nós tivemos a participação de 8 atletas do Colégio Estadual Professora Iria Borges de Macedo, sob a coordenação do professor Alexandre Zimmer, que com muita garra, muita determinação, nós conseguimos representar não apenas Campo Magro para um cenário local, mas para o Brasil. Foram 2 medalhas de ouro, 1 medalha de prata e 2 medalhas de bronze. Então, meus sinceros parabéns ao professor Alexandre Zimmermann, né, responsável pelo AET Taekwondo do Colégio Estadual Professora Iria Borges de Macedo. E também quero deixar aqui um espaço aberto, porque há outras academias que trabalham a questão das artes marciais em Campo Magro e que a gente precisa ajudar a desenvolver. Reafirmo o meu profundo reconhecimento a todos os atletas, mestres, técnicos, academias, escolas e famílias que dedicam seu tempo e esforço para apoiar o esporte em nosso município. Vocês são exemplos vivos de dedicação, superação e união, servindo de inspiração para toda a nossa comunidade. Que possamos, enquanto poder público e sociedade, continuar incentivando e valorizando o esporte, pois ele é uma ferramenta poderosa de transformação e vida, e enche diariamente Campo Magro de orgulho. Outra coisa que eu quero deixar registrado é que, às vezes, a gente fala do esporte no nosso município e é só futebol. Nós temos o futebol, mas nós temos vôlei, nós temos as artes marciais, há outros esportes que precisam ser valorizados. Basta ver no domingo quanta gente vem pedalar aqui para Campo Magro, quantas pessoas saem caminhar, saem correr aqui no município. Então, precisamos valorizar, porque nós temos um potencial enorme. Meu muito obrigado. Não havendo mais ninguém para falar, eu quero hoje também parabenizar, reforçar mais uma vez os parabéns às 3 vereadoras, né? Muito bem representadas aqui, as mulheres campomagrenses. Também quero parabenizar todas as mulheres campomagrenses aqui pelo Outubro Rosa. Quero também falar que fiz a sessão assim bem nervoso, né? Muitos ataques que vem aí. Tipo assim, mando um print, mando um vídeo que estão falando mal da gente, e daí eu não vou entrar em atrito. Pode ficarem falando. Graças a Deus, aqui dentro da Câmara, eu me dou muito bem com os vereadores, com as vereadoras, com os assessores. Não tem nenhum ataque aqui dentro da Câmara, mas nas festas estou recebendo ataque nas redes sociais. Isso é uma vergonha, mas também não quero entrar em atrito com discussão com ninguém. Quero agradecer todos os vereadores aqui, vereadoras e o público presente. Quero agradecer a Gabi também, da comunicação, a outra moça ali que representa a Itaipu aqui em Campo Magro, o Thiago ali também,
diretor da saúde, e declaro encerrado a presente sessão.